adulto, porque ele quer partilhar aquela coisa bacana que ela viveu. Isso é fantástico. A gente não ensina isso para uma criança normal. E a gente tem que ensinar isso para uma criança autista, porque ela não sabe compartilhar a atenção dela. E ensinar coisas que não são ensináveis é a arte do trabalho com uma criança autista. Quando eu consigo que uma família entenda que, nossa, eu partilhei isso com ele e ele olhou para mim interessado. Pronto, eu fico feliz da vida. A família entendeu que partilhar é super importante e ela começa a partilhar tudo sistematicamente. E aí a criança aprende isso. E aprende no melhor dos contextos, né? Que é com prazer, com brincadeira, com alegria, com coisas bacanas que acontecem ali. Enfim, então, resumindo, né, não causa, tá? O que permissividade demais ou opressão demais vai causar é outra coisa. Problemas comportamentais, como o Adriano bem falou ainda há pouco, mas não vai causar autismo. Autismo nasce com a criança e a criança apresenta isso desde sempre, desde o nascimento, ou ela vai apresentar isso até os 3 anos de vida. Porque existe um tipo de autismo que a gente chama de regressivo. A criança não apresenta sintomas até 2 anos, em geral até 2 anos e pouco, mas isso pode se estender até 3 anos. E depois ela começa a perder essas habilidades. Ela começa a parar de falar, ela começa a parar de sorrir, ela começa. Então, por isso, os 3 anos, né, de vida da criança são tão importantes, porque por mais que a gente se atente aos marcadores, né, e eu falo de marcadores comportamentais, né, olhar no olho, sorrir, ser chamado pelo nome e olhar, estar atento ao ambiente, gostar de interagir, enfim, né? Tudo que é habilidade social de um bebê, a gente está olhando e está percebendo, está tudo ok. Ele está indo bem, respondendo e tal. Quando a criança perde essas habilidades, aí a gente acende uma luz amarela. Pode ser o autismo regressivo. E aí a gente aplica, então, as testagens para ver se aquilo se confirma ou se tem alguma outra causa ou não, né? Então, apaziguem-se, né? Famílias não criam crianças com autismo, ok? Isso não acontece. O autismo é um problema neurobiológico. Aline, só para te passar que nós temos pouco tempo, só para falar que nós já estouramos o tempo já um bocado, e temos pouco tempo para Eu vou concluir ir então. finalizando. Ok, vou concluir então. Essa é a última parte do que o Winnicott fala, tá? Antes de mais nada, a criança precisa estar consciente de um quadro de referência, se quiser se sentir livre e ser capaz de brincar, de fazer os seus desenhos e de ser uma criança irresponsável. Eu demorei muito tempo para entender o que ele queria dizer com uma criança irresponsável. E claro, né, vocês estão vendo aqui um trechinho que eu recortei, tá? Eu confesso, eu li o livro inteiro, óbvio, né? E tentando entender, poxa, por que que ele está falando de criança irresponsável? Tudo que a gente quer não é uma criança responsável, mas irresponsável no sentido de que não é ela que tem que mandar naquele ambiente, é o adulto. Ela é responsável no sentido de que ela tem que brincar, ela é uma criança, ela só tem que brincar. O que de melhor ela pode fazer na vida dela é brincar, né? A brincadeira ensina, a brincadeira prevê o futuro, né? Eu brinco de casinha porque no futuro eu vou brincar de casinha, né? Eu brinco de ser professora, ou de ser mãe, ou de ser pai, porque eu estou representando papéis que eu vou ter no futuro. Então, a brincadeira é a irresponsabilidade da criança. Então, estou traduzindo aqui, né? Estou trocando em miúdos, porque eu levei tempo para entender isso, então acho que assim facilita. Tudo que a gente quer é isso.
Como perceber e intervir? É tudo que a gente já falou aqui, desde quando essa nossa conversa começou, né? Perceber é olhar para essa criança com o olho de quem quer ver, né? Olhar para essa criança com vontade de entender o comportamento dela. E para isso tem que ter calma, né? Para isso tem que ter escuta, né? Ouvir uma criança, né? Ontem eu ouvi de uma criança de 10 anos a pérola, né? A seguinte pérola. É, ele teve um problema com uma auxiliar da escola onde ele estuda, que achou que ele estava xingando uma criança e ele não estava. Ele tem um problema de fala, ele tem uma questão de transtorno fonológico, então ele errou o nome da criança. E aí a professora entendeu que era um chamamento, né? Um palavrão. E ele não estava falando palavrão, mas ele pronunciou errado o nome da criança e pareceu. Ela acusou ele disso, ele negou e ela pressionou ele até ele chorar. E ele é uma criança de 10 anos, super sensível, ficou muito mal com isso, teve uma crise de ansiedade, bom, deu ENEM, deu hospital, porque ele começou a ter espasmos musculares, né? Um quadro muito grave de ansiedade por uma questão que deveria ter sido resolvida na escola. E aí ele falou assim, eu perguntei a ele a que ele atribuía essa reação da pessoa, da adulta, né, da auxiliar que fez isso com ele na escola. E ele falou assim para mim: é que eu nunca faço nada errado. Ela nunca esperava isso de mim. Olha que coisa, que percepção, que autopercepção incrível essa criança tem, né? Eu sempre faço tudo certo, então ela não esperava que eu xingasse o coleguinha. E ele não xingou, na verdade, mas ela pensou que ele xingou. Então, ela não parou para ouvir, ela não parou para perguntar: o que você está falando? Né? Ela simplesmente entendeu e acusou, né? Agiu sem pensar. Já falamos sobre isso, tá? Caminhos possíveis na casa. Aliás, eu não falei de outra coisa, né? Na escola também já perguntaram e eu antecipei na rua quando buscar apoio, né? Quando os nossos recursos extinguem, quando a gente pensa que não pode mais, que já tentou tudo, né? Então, por que isso é tão importante, né? Buscar apoio não é fraqueza, pelo contrário, pedir ajuda é um sinal de força, né? Pedir ajuda é um sinal de que eu posso ser ajudado, eu posso melhorar, eu posso conseguir. Isso é um sinal de potência. Buscar ajuda é um sinal de potência, não é um sinal de fracasso de jeito nenhum. E por que isso é tão importante? Porque a gente minimiza o dano, a gente minimiza o prejuízo que aquela criança está tendo. E a gente propicia para ela um ambiente que é capaz de se rever, um ambiente que é capaz de mudar, né? Então, buscar apoio sempre que a gente achar que é possível ser ajudado, né? E sem ter vergonha de fazer isso, né? Sem ter questões com isso. Obrigadíssima, vocês foram super atentos, adorei as perguntas que vieram. Aí tem meu e-mail e quem quiser procurar no Instagram é Proximal Psicopedagogia e Inclusão, minha página. Essa imagem é muito cara para mim, eu achei ela lindíssima, né? Não sei que lugar é esse, mas eu costumo dizer que a psicoeducação, né, que é o trabalho que eu faço com as famílias, é como se fosse um farol, né? Se a gente se aproxima demais, a gente cega, né? Então, quando eu ajudo famílias a lidarem com a sua criança, eu não quero que elas fiquem cegas e dependam de mim para fazer o caminho. Eu quero que elas se apropriem das ferramentas e façam o seu caminho. Assim como o farol, né? Se o farol está longe demais, eu não consigo enxergá-lo. Se ele está perto demais, ele me cega. Então, trabalhar com as famílias é encontrar a distância exata para poder ajudar sem me embolar com elas, né? Sem me
envolver tanto a ponto de sofrer aquilo que a criança está sofrendo, que a família está sofrendo. Então, eu achei que essa imagem fechava a nossa conversa muito bem. Obrigadíssima, obrigada, Adriano, mais uma vez, né, pelo Obrigado, Aline. convite, pela sua Obrigado. equipe maravilhosa que propiciou isso hoje aqui para gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada, foi ótimo, Aline. Obrigada.